Oi, gente, espero que estejam bem. Eu sou a Maria Clara e, juntamente com a minha dupla, a gente vai falar sobre os miriápodos. Bom, para começar, né, quem são os miriápodos? Eles são um subfilo de artrópoda e está inserido no clado de Manibulata. E o nome miriápoda significa justamente muitos pés, que é uma referência a essa grande quantidade de pernas presentes nesses animais. Atualmente, são conhecidos cerca de 16.360 espécies, e todos os miriápodes eles são terrestres e eles vivem em ambientes úmidos e pouco iluminados, como por exemplo troncos, pedras, essas folhas acumuladas no solo e dentro da serrapilheira. O corpo deles é alongado e é dividido em vários segmentos e são a condição que é chamada de metameria. Eles possuem um único par de antenas e todos os apêndices eles são uniremes, que é porque eles não apresentam ramificações. E os principais grupos dentro de Miriápoda são Xilópoda, Diplópoda e Paurópoda e Sínfila. Bom, gente, os xilópodas, eles são as centopeias e as lacraias. São conhecidas aproximadamente 3.300 espécies. Esses animais eles vivem principalmente em ambientes terrestres e úmidos e vivem escondidos, né, sobre ou pedras, troncos ou folhas. Uma das principais características desse grupo é esse corpo achatado subventralmente, que é para facilitar essa movimentação dele nos espaços estreitos. E cada segmento do tronco ele vai possuir apenas um par de pernas locomotoras. Os xilópodes, eles são predadores ativos, então eles apresentam uma estrutura que é exclusiva, que é chamada de fossículo, e ela vai ser formada pela modificação do primeiro par de pernas. E essas estruturas, elas são associadas às glândulas de veneno, que vai ser utilizada para capturar e imobilizar a presa. O tamanho desses animais ele vai variar bastante entre cada espécie. Ele pode ser de poucos milímetros ou até mais de 30 centímetros. Já a classe Diplópoda ela vai corresponder aos milípedes, e eles são conhecidos popularmente como pior de cobra, emboás ou gongolôs. Esse grupo ele vai possuir aproximadamente 2.000 espécies, e eles vão viver principalmente em solos úmidos, madeira em decomposição e a serrapilheira. E ao contrário dos quilópodes, eles vão apresentar esse corpo cilíndrico e eles vão ter dois pares de pernas na maioria dos seus segmentos corporais. Por ter uma alimentação detritívora, consumindo matéria orgânica em decomposição, como essas folhas, madeira e madeira morta, eles vão desempenhar um papel ecológico muito importante, que é na decomposição da matéria orgânica e na ciclagem dos nutrientes dos ecossistemas. Já os parópodas, eles são um grupo menos conhecido dentro dos miriápodas e vão existir aproximadamente 800 espécies. Eles vão ser encontrados principalmente em solos úmidos e ambientes subterrâneos. Eles vão possuir um tamanho bem reduzido, então eles são bem pequenininhos, pode variar entre 0,5 e 2 milímetros. O corpo deles é mole e é esbranquiçado, e eles vão ter antenas ramificadas. Já os sínfilos, eles vão ter aproximadamente 200 espécies descritas, eles vão viver em solos úmidos, que é próximo às raízes de plantas e próximo à matéria orgânica. Eles são pequenos e eles têm uma coloração clara e o corpo bem delicado. Eles vão lembrar centopeias, mas eles não têm as forcípulas. E algumas espécies elas vão atuar como pragas agrícolas. Eles estão dentro da filogenia de Metazoa, e dentro de Metazoa está no filo de Artrópoda, no grupo de Mandibulata, e eles são os miriápodas. Eu vou falar agora sobre a sinapomorfia de Mandibulata e da sinapomorfia geral de Miriápoda. Bom, primeiro falando da sinapomorfia de Mandibulata. A principal sinapomorfia deles é a mandíbula. A mandíbula é um par de apêndices que é localizado logo após as antenas e ele é especializado no corte e na trituração dos alimentos. Além das mandíbulas, eles vão ter dois pares de maxila que vão ser responsáveis para a manipulação do alimento.
e eles também vão ter a presença de antenas sensoriais, que vai ser utilizada para percepção química e tátil do ambiente. Já a sinapomorfia do miriápodo, a principal, é o plano corporal, que é dividido em dois estágios, que é a cabeça e o tronco. O tronco, ele é longo e ele vai ser composto por vários segmentos, que é semelhante entre si, e isso é uma condição que é chamada de homonomia. Cada segmento ele vai possuir pares de pernas articuladas, e o sistema respiratório vai ser traqueal e vai apresentar espiráculos para a entrada do ar. Eles também vão ter túbulos de Malpighi, que são responsáveis pela excreção e conservação da água. Bom, eu falei em geral a sinapomorfia de miriápoda, agora eu vou falar de cada grupo específico. Nos xilópodes, a principal sinapomorfia é essa transformação do primeiro par de pernas em forcípulos, e as forcípulas são associadas às glândulas de veneno. Eles vão ter número de segmentos locomotores, eles vão variar entre 15 a 191. Outra característica que eles têm é a alternância entre o tergículo longo e o curto, que vai variar ao longo do corpo. E os espiráculos, eles normalmente vão estar associados aos segmentos que apresentam tergículos longos. Nos diplópodas, a gente vai observar essa presença de diplos segmentos, e eles vão surgir pela fusão do segmento corporal e vai resultar na presença de dois pares de pernas por segmento. E as antenas, elas vão possuir 8 artículos, e o artículo terminal vai apresentar cones sensoriais. E outra característica desse grupo é que os espermatozoides eles não vão possuir flagelo. Nos paurópoda, as antenas elas são ramificadas, eles vão ter um órgão sensorial que é especializado e ele é chamado de glóbulo. Eles também vão ter pseudóculos, que são pareados e é localizado lateralmente na cabeça. Já os sinfídeos, eles vão apresentar apenas um par de estigmas traqueais, que é localizado na cabeça, não vão possuir olhos, e as fêmeas elas vão apresentar espermatécicos laterais, que são associados à cavidade oral. E o tronco, ele possui 2 pares de pernas. Além disso, eles têm apenas um poro genital, e o último segmento, ele vai apresentar espineretos e fiandeiras. Os Myriapoda, ele é dividido em 4 grandes grupos, que é Xilópoda, Sínfila, Paurópoda e Diplópoda. O grupo Xilópoda, ele se divide em 2 linhagens principais, que é a Notostigmófora e a Pleurostigmófora. O Diplópoda, ele também vão se dividir em 2 grandes subclasses, que é a Penicillata e a Psilocinata. Bom, eu vou falar de forma geral o plano corporal dos miriápodes, e eles vão apresentar um corpo dividido em cabeça e tronco, e o tronco ele é homônomo, e nele vai ter os apêndices segmentares pareados. Todos os apêndices, eles são unirremes, e os primeiros pares de apêndices são as antenas e as mandíbulas. O terceiro e o quarto pares, eles vão formar as maxilas, e elas podem estar funcionando em uma estrutura semelhante a um lábio. E os miriápodes eles não vão apresentar carapaça, e a maioria das espécies possui olhos laterais, e esses olhos laterais são derivados de modificações de olhos compostos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação dos miriápoda, né? Quais são os hábitos alimentares dele. Bom, em relação aos testículos, a maioria dessas centopeias, elas vão ser predadoras, ativa e também agressiva de alguns invertebrados que são menores, né? Os seus primeiros apêndices do tronco, eles vão formando garras grandes, que também são conhecidos como premissoras ou fossípulas. E esses membros raptoriais, eles vão estar localizados na posição ventral do corpo desses animais, a área oral, e são usados para poder segurar a presa e injetar esse veneno. Já em relação aos milípedes, a estratégia alimentar deles é um pouco diferente. Esses animais vão ser detritívoros, né? Que eles vão se mover lentamente. Então, eles vão ter preferência em matéria orgânica, matéria vegetal em decomposição ou matéria morta.
E esses animais, eles vão cortando essas folhas mortas com as suas mandíbulas misturando com a saliva e à medida que mastigam, elas vão engolindo. Esse processo acontece aos poucos. Bom, alguns outros animais, eles também vão ter... eles parecem se alimentar dos sucos de plantas vivas ou também de alguns fungos. Poucos grupos que vão ser similares aos milípedes que eu expliquei anteriormente, eles desenvolveram um estilo de vida predador e alimentam-se das mesmas formas que as centopeias, sendo essas predadoras. Já em relação aos paurópoda, a biologia ambiental dos paurópodes, ela não é que ela é muito bem esclarecida, mas a maioria deles eles vão se alimentar por fungos e também matérias animais e vegetais que vão estar em decomposição. Já em relação ao Simplila, os sinfilos, eles são primariamente herbívoros, embora alguns deles tenham adotado um estilo de vida carnívoro ou também varredor. E muitos desses sinfilos, eles vão consumir plantas vivas. Então, essas espécies, algumas delas, é uma séria peste em viveiros de plantas. Bom, em relação, falando um pouquinho sobre o sistema digestório desses animais, falando mais ou menos um geral, eles vão ter um trato digestivo longo, geralmente reto, que vai ser dividido em três regiões. Então, a gente vai ter região posterior, anterior, mediana e posterior. Eles não vão possuir os secos digestivos, diferente de alguns aracnídeos, né, que a gente já chegou a ver anteriormente, mas eles vão possuir glândulas salivares que elas vão lubrificar o alimento e vai fazer o processo inicial da digestão, principalmente digestão química. Além disso, vai ser passado, né, ele vai ter esse percussor do alimento, que é da boca ao esôfago longo. E esse esôfago ele pode formar, por exemplo, o papo, que ele é responsável pelo armazenamento, moela, que vai ter esses espinhos cuticulares, que é para triturar o alimento, e também questão de absorção, né? Ela vai filtrar essas partículas grandes antes da absorção dos nutrientes na parte mediana do intestino. E esse sistema digestório, ele tem uma origem embrionária e em relação aos miriápodes, o trato digestivo deles, assim como o de outros artrópodes, é longo, é geralmente retilíneo, e ele é dividido nessas três partes que eu expliquei. A anterior e essa região posterior, elas vão ser derivadas da ectoderme, e essa região mediana, ela vai ser derivada da endoderme. Além disso, esse sistema digestório ele pode desempenhar outras funções além da digestão, e uma delas está relacionada ao sistema excretor desses animais, onde o sistema digestório dos mirápodes vai participar dessa excreção. Ela vai funcionar mais ou menos como uma via de saída final das excretas, que vão estar juntos com as fezes desses animais no intestino posterior. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os miriápoda, não só eu, como também minha colega de turma, Maria Clara. Bom, vou falar um pouquinho sobre a superfície de trocas gasosas desses animais, que é diferente de cada um dos animais, né? A maioria deles vai depender de um sistema traqueal para poder realizar essas trocas gasosas. Eles vão se abrir através dessa cutícula por conta dos espiráculos. E esses espiráculos eles vão estar posicionados em padrão segmentar e não necessariamente em todos os segmentos do corpo desses animais. Em relação aos quilópoda, eles vão ter os espiráculos mediodorsais e traqueias muito curtas que terminam dentro do coração. Em relação aos Pleurostigmóphora e os demais ordens, eles vão ter os espiráculos laterais, que é a região pleural acima e atrás da base da perna. Além disso, eles vão ter também o litobiomorfa e também a maioria desses escolopendromorfa, que são os espiráculos em segmentos alternados. Mas nem todos os segmentos vai ter essas estruturas. Bom, em relação aos diplópoda, eles vão ter dois pares de espiráculos por diplosegmento, que vão estar localizados um pouco mais à frente dessas coxas da perna, né? Então, elas vão estar dispostas ventralmente.
Esses buracos, eles não vão ter válvulas. Em relação aos parópoda, eles não vão ter um sistema traqueal, mas algumas espécies primitivas elas tiveram traqueias reduzidas, e essas trocas gasosas elas acontecem por difusão, né, através da parede corporal desses animais e pela cutícula mole deles, né. Em relação ao simplila, eles vão ter um par de espiráculos apenas na cabeça deles, e essas tracas elas vão suprir apenas os três primeiros segmentos do tronco, e o restante do corpo vai depender de uma difusão pelo tegumento. Bom, agora falando um pouquinho sobre os órgãos que compõem o sistema respiratório. Nos miriápoda, né, o sistema circulatório, o respiratório, ele é formado principalmente por conta das traqueias, né, que são esses tubos internos que vão conduzir no ar diretamente para as células do corpo, e também é formado também pelos espiráculos, que são as aberturas externas, que é por onde o ar entra e sai. E normalmente eles são localizados no segmento do tronco. Bom, falando mais um pouquinho dos órgãos do sistema respiratório, cada classe de miriápode ela vai possuir variações nessa organização. Então, os quilópodes, né, que são as centopelas, elas vão ter espiráculos laterais e um sistema traqueal ramificado. Já os diplópodes, que são os melípedes, eles também vão possuir traqueia, mas os espiráculos eles vão se abrir nas bases das pernas desses animais. Já o parópoda e simplila, eles vão possuir sistemas traqueais que são mais simples. Bom, falando um pouquinho agora sobre os pigmentos respiratórios, né? O pigmento respiratório desses animais é a hemocianina, que ela vai conter cobre, e o sangue dos miriápodes ele parece desempenhar um papel limitado no transporte de oxigênio. E recentemente, alguns pesquisadores descobriram, né, que essa hemocianina no sangue de alguns milípedes grandes, mas hoje tem poucas informações sobre essa função. E a maioria dos miniápodes vão depender de um sistema traqueal para as trocas gasosas, como eu expliquei anteriormente. Coloquei aqui um quadro mais ou menos explicando quais são as classes de miriápoda e se quais deles têm a presença da hemocianina. Como a gente consegue ver aqui, o paurópoda ele não vai ter e nem o simplila, mas os outros vão ter sim hemocianina. Agora, falando um pouquinho sobre o tipo de sistema circulatório desses animais, o sistema circulatório é do tipo aberto, né? A hemolinfa ela é bombeada para a hemocele e ela vai banhar diretamente os órgãos desses animais. Por isso que é considerado aberto. Como o sangue dos miriápodes parece desempenhar um papel limitado no transporte de oxigênio, que é onde a oxigenação dos tecidos depende da difusão direta e não do transporte ativo pelo sangue. Bom, gente, agora vamos entender os principais estruturas e órgãos que vão formar o sistema circulatório. Bom, o principal órgão é o coração, e ele é um coração tubular, dorsal, e ele vai estar localizado dorsalmente ao longo do corpo, e é ele que é o responsável pelo bombeamento da hemolinfa. E em Paurópoda não vai existir o coração verdadeiro. Na região anterior, o coração vai se estreitar e vai formar uma aorta, e a hemolinfa, ela circula por cavidades corporais que são chamadas de câmaras hemocélicas. E ao redor do coração vão existir o seio pericárdico, e o retorno da hemolinfa ao coração vai ocorrer através dos ossos laterais pareados. Então temos o coração tubular dorsal, a aorta, as câmaras hemocélicas, o seio pericárdico e os ossos laterais. E como que o sistema circulatório vai funcionar? Bom, o sistema circulatório dos miriápodos é aberto e o coração ele impulsiona a hemolinfa em direção à cabeça. A hemolinfa ela sai pela aorta e ela se distribui pelas câmaras hemocélicas. Nessas cavidades ocorre a troca de nutrientes, de hormônio e metabólitos com os tecidos. Posteriormente, né, a hemolinfa ela vai retornar ao seu pericárdico e ela vai entrar novamente no coração pelos ossos.
E por ser um sistema aberto, a circulação ela é lenta e tem baixa pressão. E qual, né, que é a relação do sistema circulatório com o excretor, digestório e reprodutor? Bom, em relação à excreção, a hemolinfa ela transporta os resíduos metabólicos até os tubos de Malpighi e nessas estruturas vai ocorrer o transporte ativo de íons. A água e os compostos nitrogenados também vão acompanhar esse transporte por osmose até formar uma urina primária, que ela vai seguir para o intestino posterior. E lá que vai ocorrer a reabsorção de água antes de acontecer a eliminação. Já com relação à digestão, o intestino médio ele vai ser encontrado na hemolinfa. Então, os nutrientes absorvidos vão atravessar o epitélio intestinal e vão entrar diretamente na hemolinfa, que distribui para o restante do organismo. E quem vai proteger o epitélio digestivo contra danos mecânicos é a membrana peritrófica. Já com a relação na reprodução, as gônadas elas vão ser localizadas na hemocele. Então, a pressão da hemolinfa vai auxiliar na movimentação dessas estruturas reprodutivas, como a vulvas e os gonópodes. Já em alguns estigeromorfa, as alterações da pressão da hemocele vai participar da movimentação dos espermatóforos. E com isso concluímos nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Maria Clara e eu e minha dupla Maitê vamos falar sobre os miriápodos e, primeiramente, vamos começar falando sobre o sistema excretor e osmorregulador. Bom, gente, o sistema excretor dos miriápodos ele é formado principalmente pelos tubos de Malpighi. A maioria dos miriápodos eles vão ter esse tubo de Malpighi. Em Craterostigmorpho vão existir 3 túbulos, já em Escutigeromorpha são 4. E essas estruturas, elas representam uma grande adaptação à vida terrestre, porque elas vão permitir que ocorra a eliminação de resíduos e que tenha a mínima perda de água. E aqui ao lado eu deixei uma imagem representando esses tubos de Malpighi nos miriápodos para vocês conseguirem dar uma olhada. Bom, e como que vai ocorrer essa excreção, né? Os tubos de Malpighi, eles vão retirar os resíduos diretamente da hemolinfa e esses resíduos eles são conduzidos até o intestino posterior. E antes da eliminação, vai ocorrer uma reabsorção de água e sais minerais. Esse mecanismo que vai reduzir a perda hídrica, que é a perda de água, e vai favorecer a sobrevivência em ambientes terrestres. Por isso que eu falei que é uma grande adaptação terrestre. Bom, e os principais produtos excretados são compostos nitrogenados. A amônia, ela é mais excretada em espécies que vivem em ambientes muito úmidos, porque ela é muito tóxica. E para ela ser eliminada, vai precisar de um ambiente que requer uma quantidade de água para ser eliminada. Já o ácido úrico, ele ocorre em espécies de ambientes mais secos, porque ele é menos tóxico, perdão. E ele pode ser eliminado com uma pequena perda de água. Sobre o sistema nervoso dos miriápoda e basicamente ele vai se enquadrar no plano básico da maioria dos artrópodes. Então, eles vão ter pouquíssima fusão secundária dos gânglios, né? E esse cordão nervoso que vai estar disposto ventralmente, ele vai conservar grande parte de sua estrutura dupla primitiva, com um par de gânglio em cada segmento do corpo, como a gente pode ver na imagem ao lado. Bom, e esses milípedes, eles vão ter 2 pares de gânglios fundidos em cada diplosegmento, e o gânglio cerebral desses miriápodes vão possuir 3 regiões distintas, que vão ser o protocérebro pré-antenal, ele vai estar inervando, né, associados aos olhos, e o deuterocérebro, que vão estar associados às antenas, e o tritocérebro. A gente vai ter também um gânglio esofágico, que ele vai controlar as partes orais, as glândulas salivares e a parte muscular local.
Bom, continuando falando agora sobre um pouquinho do sistema sensorial desses animais, os miriápodes eles vão ter olhos, né? Embora ele vai ser ausente, dependendo do grupo. Algumas centopeias elas podem ter alguns ou muitos olhos independentes. E desses olhos podem se reunir para poder formar um tipo de olho composto. Voltando a falar um pouquinho mais, né? Entretanto, os olhos dessas centopeias vivas, elas parecem funcionar apenas como uma detecção de claro ou escuro, não exatamente para poder formar imagens, igual a gente consegue ver. E muitos desses diplópodes, eles vão ter dentre 2 a 80 olhos que vão estar dispostos na cabeça de maneira variável, e além disso, alguns dos diplópodes, eles vão ter receptores tegmentares, e muitas espécies não vão ter olhos que apresentam fototaxia negativa. Essas centopeias e os melípedes, eles vão ser conhecidos por ter as suas antenas, que são super sensíveis e ricas de cerdas táteis e quimiosensoriais. Em muitas espécies, um órgão de Thomas Varney está localizado abaixo de cada antena, e a função exata desse órgão ainda não foi exatamente definida. A hipótese é que a hipótese é que ela provavelmente seja para poder detectar sons, e isso é o que é mais aceito hoje em dia. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Maitê. E eu, junto com a minha colega de turma, Maria Clara, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês sobre os miriápodes. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de esqueletos que existem nesse grupo. A gente vai ter a cutícula, né, desses miriápodes, ela vai ser esclerotizada de quitina, e algumas delas vão ser calcificadas. Em relação a ecdise, esses animais eles fazem parte de ecdysozoa, então eles realizam sim ecdise, que é essa muda periódica, né, desses esqueletos desses animais, e isso muda justamente para poder ajudar no crescimento desses animais. E isso acontece em todos os artrópodes. Essa ecdise ela vai passar por algumas etapas. Então, primeiro vai acontecer que eles vão secretar uma nova cutícula abaixo da antiga. Essa cutícula antiga ela vai se romper, vai sair com a cutícula nova que ainda vai estar mole, o corpo desses animais fica mole. E ela vai esticar o corpo desses animais enquanto ela vai endurecer. Bom, em alguns grupos, como por exemplo os quilópoda, eles includem com 4 pares de pernas, e eles vão alcançar a contagem final de 15 pares de pernas depois de algumas mudas. Mas também eles continuam a fazer equidizem até alcançar a maturidade, e até mesmo depois disso. Em alguns grupos, como Geophilomorphos, eles se desenvolvem por epimorfose, perdão. Ou seja, eles vão alcançar a quantidade final de segmentos corporais, né, que existem nesses animais, durante o desenvolvimento embrionário. E nenhum segmento ou par de perna vai alcançar durante a vida, né, pós-embrionária. Bom, nos demais quelípedes, novos segmentos e pares de perna, eles vão ser acrescentados a cada muda, e o animal continua a passar por essas mudas mesmo depois de alcançar a maturidade sexual, que é chamado de euanamorfose. Já em relação aos polidesmídeos e outros eumintomorfos, que também são os bilípedes, a obtenção final dos segmentos e dos pares de perna, eles vão coincidindo com a aquisição da condição adulta, e não vai ocorrer por mudas, processo que é chamado de teloanamorfose. Já os sinfinos adultos, eles continuam fazendo a muda durante toda a sua vida, e pode chegar até 40 vezes em algumas espécies, sem qualquer acréscimo de segmento ou pernas. Bom, agora em relação
aos parópodes, uma muda, ela transforma esse estágio pupode na primeira forma de juvenil ativa. Então, eles vão ter 3 pares de pernas. E em seguida, o desenvolvimento ele vai continuar com a metamorfose, que é quando o animal ele vai adicionando novos segmentos corporais e os apêndices. Bom, gente, agora vamos entender como que ocorre a fecundação e tipos de transferência do espermatozoide. Bom, os miriápodas, eles apresentam reprodução sexuada e, na maioria das espécies, a transferência de espermatozoide ocorre por meio de espermatóforo. Os espermatozoides, eles são agrupados em estruturas chamadas espermatóforos e, na maioria dos casos, vai ocorrer essa cópula indireta. Então, o macho, ele vai depositar o espermatóforo no ambiente ou vai transferir para uma estrutura intermediária e, posteriormente, a fêmea, ela vai recolher. Bom, nos pilópodes, o espermatóforo, eles são transferidos a fêmeas. Exemplo do escutigeromorfos, os machos, eles podem ou simplesmente depositá-los no solo, e em muitas espécies, a fêmea ela vai construir uma rede, que é chamada de uma rede nupcial, e ela é feita de seda, e ela é produzida por essas glândulas modificadas. O macho ele vai depositar o espermatóforo nessa rede, e a fêmea ela vai utilizar seus gonópodes para recolher o espermatóforo e vai induzi-lo no gonóporo. E a fecundação ela vai acontecer quando os ovócitos passar pelo gonoduto. Eu deixei uma imagem para vocês conseguirem visualizar o espermatóforo. Nos milípedes, a transferência também vai envolver os espermatóforos e os gonópodes do macho, eles vão recolher o espermatóforo que é produzido, e durante o acasalamento vai ocorrer essa transferência indireta para a fêmea, e a fecundação vai acontecer à medida que os ovócitos vão ser liberados. Nos sinfílios, o macho ele vai depositar o espermatóforo no ambiente, e quando o encontro dele, a fêmea, ela vai morder e armazenar os espermatóforos numa cavidade pré-oral, e depois ela vai utilizar esses espermatozoides que estão armazenados para fecundar os ovos. Bom, gente, como é o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário? Todos os meriápodes, eles vão apresentar desenvolvimento direto, então significa que eles não vão ter uma larva verdadeira. E os indivíduos jovens, eles já nascem parecendo com os adultos. Então, o que vai diferenciar é que eles vão ser menores, o tamanho deles vão ser mais reduzidos, e eles vão ter menos segmentos. Porém, existe uma exceção, né? E a exceção ocorre nos paurópoda. Esse grupo, o desenvolvimento embrionário vai terminar inicialmente em um estágio de pupóide móvel. E aí, nesse estágio, vai apresentar a boca e o ânus reduzido, além de vestígios pouco desenvolvidos das antenas e dos primeiros pares de pernas. Aí, após esse período, ocorre a continuidade no desenvolvimento até que aconteça a forma juvenil. E obrigada por assistir até aqui, gente.